Bom dia. Hoje nós vamos ver a representação de números desconhecidos. Bom, gente, aqui esse assunto, da álgebra, né, que a gente começa a envolver números e letras, né? Então, nessas situações aqui, a maioria elas vão ficar, né, generalizando. Nós vamos generalizar as situações. Por isso, nós vamos usar letras e números representando alguns valores, tá certo? Mas esse valor e vai depender muito da situação dessa letra. Não é assim, porque a letra A, algumas pessoas pensam, porque a letra A, então vai ter o valor 1, a letra B tem o valor 2. Não é assim, tá? Cada letra vai ter um valor em uma situação. Então, se um A tiver em uma situação, o valor for 2, em outra situação, não quer dizer que ela seja 2. Ela pode ser 3, pode ser menos 5, tá certo? Vai depender muito da situação em que envolver essa letra, certo? Então, olha só, a gente vai perceber, né, que a gente vai ter nessas situações aí as variáveis, né, e as incógnitas, certo? E aí, então, essas variáveis, né, o que é uma variável? Nas quais os valores de cada letra variam, né? Essa letra é chamada variável, né? Quando elas variam os valores da letra, tá certo? Também procedemos assim na resolução de problemas, tá? De problemas que envolvem números desconhecidos, tá certo? Equações e inequações que nós já vimos antes, tá certo? Nesse caso, as letras são as incógnitas, tá certo? Quando você tem uma equação, uma inequação, nós temos as incógnitas, tá certo? Mas quando está representando um valor em uma letra, a gente chama de variável, tá certo? Vejam só, e deu algumas situações para a gente aqui. Por exemplo, a diferença, tá certo? Bem aqui, ó. A diferença entre o quadrado de dois números, tá certo? A diferença entre o quadrado de dois números, quer dizer, eu vou fazer um quadrado, diferença menos, tá certo? E o outro número, eu chamei o primeiro número de x e o segundo de y, certo? Então, a diferença do quadrado de dois números. Um número ao quadrado menos o outro número ao quadrado, tá certo? Aí depois, o produto, tá? Sempre que a gente fala em produto, já falei para vocês, está falando em multiplicação, tá certo? O produto da soma pela diferença de dois números. Veja que está falando é o produto, está falando da multiplicação. A multiplicação de quem? Da soma, da soma pela diferença de dois números. Então, vou multiplicar a soma multiplicada pela diferença de dois números. E então, eu peguei os dois números e chamei, um de x e outro de y. Então, se a soma deles e a subtração deles, eu fiz a soma, x mais y, vezes x menos y. Depois, ele botou outra situação. A ordem das parcelas não altera o produto. Quer dizer, em uma soma, se você somar A mais B, vai ser igual a somar B mais A. Nesse caso, né, a variável está falando para a gente aqui que é A mais B, e a outra, ele só inverteu, B mais A, porque a ordem das parcelas, tá certo? Não altera a soma, então ele mudou e mostrou para a gente isso. E é na última aqui, a área de um quadrado. A área de um quadrado, já que ele é um quadrado, os lados são iguais. Para a gente achar a área, basta multiplicar um lado vezes o outro. Então, aqui nesse caso, ele multiplicou A vezes A. Ficou A ao quadrado, tá, gente? A vezes A é A ao quadrado. Aí você tem o exercício, depois desse assunto aí, né? Você tem o exercício para ver, mas vamos logo ver o próximo assunto que tem aí, expressões algébricas, tá certo? Vejam que você tem uma sequência aí, ó, né? Sequência de números pares, tá? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, tá certo? O primeiro termo, tá? O primeiro termo que está mostrando pra gente aí é o 2, nessa sequência aí. Então, vou multiplicar 2 vezes 1, que é o primeiro termo. O segundo termo, né? O segundo termo é 4. Por quê? Porque são números pares. Então, você vai multiplicar tudo por 2. O termo vezes 2. São números pares. Aí você vai ter uma sequência aí. Veja que a sequência, depois que aparece aí, é a sequência de números ímpares. Veja que aparece aí, não é? O primeiro termo é 1. Eu vou multiplicar, então,
2 vezes 1 menos 1. Porque quando multiplicar por 2, eu vou ter o número par, tá certo? Mas quando subtrair, eu vou ter o número antecessor a ele, que vai ser o número ímpar. Então veja que acontece todos eles, eu estou subtraindo 1. O segundo termo, 2 vezes 2 menos 1, está dando 3. O terceiro termo, né? 2 vezes 3, 6, menos 1, 5. Então nessa sequência basta multiplicar o valor, o termo pelo número, né? Pelo 2 e subtrair 1. Se eu quisesse o 20º termo, eu faria 20 vezes 2, 40, menos 1, 39. Deu para entender aí a sequência? Então, se eu quiser as expressões aí, no caso, número par, eu multiplico por 2. 2 vezes cada termo. Se eu quiser o número ímpar, eu multiplico por 2 e subtraio 1. Tá certo? E assim nós temos outras expressões. Bem aqui, ó, aparece a expressão x ao quadrado menos y ao quadrado. É a diferença do quadrado de dois termos. Bem aqui eu tenho a soma e a subtração e a multiplicação. Aqui eu tenho o produto da soma pela diferença de dois termos. Tá certo? Isso tudo são expressões algébricas. Por que expressões? Porque aqui a gente não tem uma igualdade. Tá certo? Se eu tivesse uma igualdade e um outro valor lá, eu ia ter uma equação. Nesse caso eu tenho uma expressão algébrica. Tá certo? Olha só, expressão algébrica são aquelas formadas por números e letras ou somente por letras. Eu tenho que ter letras nela, tá certo? Eu não preciso ter número, mas letra que tem, tá? Essas letras são denominadas variáveis. Elas vão variar de acordo com a situação de cada letra, tá certo? Tá? Aí eu tenho aqui, ó, o próximo assunto que vocês têm aí é esse aqui, ó. Valor numérico de uma expressão algébrica. Como é que eu vou fazer o valor numérico de uma expressão algébrica? Tá certo? Para você fazer o valor numérico de uma expressão algébrica, basta você perceber quanto é o valor da nossa variável e substituir o valor da variável em cada situação. Veja só, ainda uma situação 1 para a gente, olha só, né? Diz assim, ó, Mara trabalha como taxista. Na cidade em que ela trabalha, o passageiro deve pagar R$3 pela bandeirada e R$2 por quilômetro percorrido pelo táxi, tá certo? Quer dizer, se você entrar no táxi, você já vai pagar essa bandeirada aqui, né? Que é R$3. E de acordo com a quantidade de quilômetros que você vai andar, você vai pagar R$2. Olha só, para um percurso de, por exemplo, 7,5 km, o que ela vai fazer? Ela vai pegar os R$3, tá? Que ela vai pagar por entrar no carro, mais R$2 de cada quilômetro, vezes 7, porque o 7 é o valor, a quantidade de espaço que ela vai andar, a quantidade de quilômetros, tá certo? E aí ela fez, né? Primeira multiplicação, fez 3 mais 2 vezes 7,50 deu 15. Somando, ela vai pagar R$18. Tá certo? Assim, R$18 é o valor numérico da expressão 3 mais 2 vezes x. Esse x vai depender muito do espaço que percorrer. Nesse caso, o x foi 7,5. Tá certo? E por isso deu 18. A outra situação que ela deu pra gente aí, se você olhar aí a situação 2, aqui ó, né? É o volume. Veja que ele mostrou pra gente aqui no lado, um cubo, tá certo? E falou, o volume V de um cubo, e esse cubo tem arestas, né? De medida, aresta, gente, são esses lados do cubo aí. Cada lado desse é uma aresta, outra aresta. Essas arestas vão ser todas a mesma medida, e no caso é 10 centímetros, tá certo? De medida x, pode ser representado por x ao cubo. Por quê? Porque o volume de um cubo é bom você multiplicar a base, né, o lado, vezes o outro, vezes a altura, né? O comprimento vezes a largura vezes a altura. Você encontra o volume. Sendo que se é um cubo, essas medidas vão ser todas iguais. Então, se aqui for A, e aqui for A, e aqui for A, se eu multiplicar A vezes A ao quadrado, vezes A ao cubo, tá certo? É por isso que daqui está chamando de x, tá certo? Ele chamou de x, aí ficou x vezes x. Vai dar x ao cubo. Então, nesse caso, né, o volume, se cada lado, né, o lado comprimento e a altura
é 10, vai dar 10 vezes 10, 100, 100 vezes 10, 1000. Então vai dar 1000, né, centímetros cúbicos. Esse vai ser o volume, tá certo? De acordo com a medida desse lado do cubo. E depois ele deu a terceira situação pra gente aqui, ó. A terceira situação, né, fala assim: o valor numérico da expressão 20b sobre a menos 3 para b igual a menos 3, para a igual a menos 3 e b igual a 9. Aí está afirmando para a gente que é menos 30. Tá certo? Por que é menos 30? Porque ele vai fazer, olha, 20 vezes b. Mas ele falou para a gente que o b vale 9. Então, substituir 20 vezes 9. E embaixo, ele colocou a menos 3. Quanto é o a? O a é menos 3. Então, ele vai colocar 3 menos 3. Então, 20 vezes 9, 180. Né? 3 menos 3, menos 6. E quando eu substituir sinal diferente negativo, isso e divido 180 para 6, que vai dar 30. Tá certo? Então, o valor numérico dessa expressão é menos 30. Olha só, de bem aqui, ó. O valor numérico de uma expressão algébrica é um número que se obtém ao substituir as variáveis por números e efetuar as operações indicadas. Quer dizer, se você tiver uma expressão numérica, você tiver valores para essas variáveis, você substitui a variável por esses valores. Sendo que, o que eu recomendo? Se esse valor que você substituir ele for negativo, sempre substitua ele num parênteses. Se ele for positivo, não, só substitui direto. Tá certo? Não vai te atrapalhar com os sinais. Tá certo? E aí vocês têm agora um exercício para fazer, tá? Vocês fazem, e qualquer dúvida, mande no WhatsApp para mim que eu te converso, explica, tira as dúvidas, certo?